Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje a palavra do dia se encontra na segunda carta de João, capítulo por número 2, versículo 8, que nos diz assim a palavra do Senhor: Olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganho, antes receba o inteiro galardão. Todo aquele que prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem preserva na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como o Filho. Observe que João, ele alerta, ele diz: olhai para vós mesmo, para que vocês não venham perder o que já têm ganhado. Antes, recebam o inteiro galardão. Observe que João, ele não está falando aqui sobre a salvação, mas ele está falando para que não venha perder o que já tenha ganho, se tratando das recompensas, a qual todo cristão irá receber as suas recompensas pela obra que realizou aqui na terra. Isso mesmo, Deus, ele não fica devendo nada a ninguém. Observe que até mesmo os cristãos, filhos de Deus, que escolheram seguir a Cristo, eles irão receber a sua recompensa por servir ao Senhor. Mas João, ele alerta o povo: ei, olhai para vós mesmo, para que vocês não venham perder o que já tenha ganho. E ele vai dizer: todo aquele que prevaricar, não perseverar na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tanto tem o Pai como o Filho, tanto tem a Deus como tem a Cristo. Então observe que todo aquele que foge da doutrina, dos ensinamentos de Cristo, que foge da proclamação do Evangelho, esta pessoa não tem a Deus. E por isso nós precisamos analisar a quem nós temos dado ouvido. Observe que quando os apóstolos estão ali no livro de Atos esperando a descida do Espírito Santo, a Bíblia vai nos dizer que no primeiro sermão de Pedro, ele alcançou ali aproximadamente 3.000 almas para Cristo, mas a pregação dele foi proclamando Jesus Cristo. Observe que eles vão curar um homem que havia 40 anos que estava ali aleijado, e aquele homem é curado. Então os religiosos se reúnem e procuram os apóstolos e mandam chamar Pedro e João para que eles venham se explicar, e pergunta em que nome e que autoridade eles fizeram aquilo ali. Observe que nós vamos encontrar essa passagem no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Eles vão ser interrogados. Atos, capítulo 4, verso 7. E pondo-se-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Eles perguntaram para Pedro e João. E observe, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que estas coisas são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posto por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Observe que eles estão explicando no nome de quem foi a cura e também anunciando a salvação. Eles, cheios do Espírito Santo, estão proclamando a Cristo Jesus. Veja o versículo 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos,
Em outra tradução vai dizer que eram homens comuns sem instrução. Vendo que eram homens comuns e vendo a ousadia que havia descido neles por conta do Espírito Santo, eles ficaram ali, maravilharam-se e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Observe que os religiosos tiveram que entender, viram com os próprios olhos, de que aqueles homens comuns, homens simples, indoutos, estavam ali debaixo de uma ousadia, debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, e eles observaram que verdadeiramente, por conta do que estava acontecendo, por conta do poder manifesto, eles viram que aqueles homens estiveram com Jesus. Ei, observe que quando nós ouvimos uma mensagem cristocêntrica, quando nós ouvimos uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo, automaticamente o Espírito de Deus vai testificar com você, vai trazer o discernimento de aquela pessoa que está transmitindo. Ele teve um encontro com Jesus. Ele teve ali, ele tem uma comunhão e ele está transmitindo algo que Jesus passou para que ele viesse transmitir. Então observe, e vendo estar com ele, os homens que foram curados, nada tinham que dizer em contrário. Não puderam fazer nada contra Pedro e João, porque toda a multidão estavam acompanhando e viram que tudo o que eles estavam falando era verdade. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si. Se juntaram agora os religiosos, os anciões de Israel, e disseram: que havemos de fazer com estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório. E não podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não fale mais nesse nome a homem algum. Eles se reuniram e disseram: não podemos negar. E agora, o que vamos fazer? Vamos nos reunir e ameaçá-los para que não fale mais a ninguém sobre este nome, sobre o nome de Jesus. Irmãos, e sabe o que é que eu acho algo extraordinário? É que o poder de Deus desceu naqueles homens comuns, homens simples como eu e você, a qual basta tão somente você crer em Jesus. E esse mesmo poder será derramado na tua vida. E ao mesmo tempo eu me entristeço. Sabe por quê? Porque muitas pessoas têm encontrado com Jesus, têm conhecido a palavra dele, mas eles mesmo entre si, sozinhos, têm decidido a não proclamar mais o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque tem muitos dizendo aí que o nome de Jesus ele não vai trazer visualização. Ao pregar a Bíblia, as pessoas não irão acompanhar. Então observe que antes as pessoas queriam parar o povo de anunciar, mas hoje em dia o povo é quem estão decidindo a parar de falar de Jesus. Mas o verdadeiro evangelho é o que traz cura, salvação, transformação e libertação. E você não pode ser enganado por ninguém. Observe se essa mensagem que as pessoas têm proclamado tem verdadeiramente trazido uma transformação, uma restauração. Observe, meu irmão e minha irmã, persevera na doutrina de Cristo, porque aquele que não persevera nas verdades, além de se perder, além de não ter Deus, além de não ter o Pai nem o Filho, não irão receber recompensas nenhuma. Observe que todo aquele que é salvo, ele passará pelo tribunal de Cristo. E o que é o tribunal de Cristo? Não é mais para juízo, mas para receber as recompensas que João está anunciando, para que o povo venha olhar para si mesmo e não venha perder o que já tenha ganho. Tenho visto muita gente que um dia proclamou o Evangelho de Cristo, mas hoje tem enveredado por um caminho a qual não tem
não é a doutrina de Cristo. Muitos agora viraram psicólogos e querem ser agora os pregadores motivacionais. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o poder de Deus é descido, a sabedoria do céu ainda é descida para aqueles homens comuns, como eu e você, para proclamar o poder de Deus. Existe a sabedoria humana, mas também existe a sabedoria do céu. É a sabedoria dos céus que vai trazer poder, é a sabedoria dos céus que vai trazer salvação, vai trazer revelação da parte de Deus. Cuidado para que você não venha também enveredar por este caminho e para que você não venha dar ouvidos quem não tem mais a Deus. A palavra é clara. Todo aquele que prevaricar, que não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem perseverar na doutrina de Cristo, este tanto tem o Pai, como também tem o Filho. Se tratando do tribunal de Cristo, observe, na segunda carta aos Coríntios, capítulo por número 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer antes o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito no meio do corpo, ou bem ou mal. Qual é a intenção que você tem proclamado o Evangelho? Com qual intenção você está inserido no corpo de Cristo? É para realmente povoar os céus? É para realmente alcançar e tornar as pessoas, trazer discípulos para Cristo? Ou para você se vangloriar e receber o seu galardão aqui na terra? Cuidado para você não perder a total recompensa. Amém, meus irmãos? Guarda essa palavra no teu coração e permanece firme, confiando no Senhor. Não enverede nem para a esquerda e nem para a direita, mas para o alvo, que se chama Jesus Cristo, aquele que é a porta, o único que nos conduz ao Pai. Fica na paz no nome de Jesus.